Permuta, bispo. Como procede uma troca de um pastor de um campo para o outro? Eles podem fazer a conversa entre eles, planejar tudo, conversar, oferecer, aqui tem 10 rebanhos, aqui 10 ovelhas, aqui tem 50, aqui entra 1.000, aqui entra 10.000. Eles estão autorizados a fazer isso? Não, jamais. Um pastor não está. Nenhum pastor e nem outro pastor está autorizado a esse tipo de acordo, porque não se faz acordo com aquilo que não é nosso. Não se faz acordo com aquilo que não é nosso. Nós não podemos negociar as ovelhas do sumo pastor. As ovelhas estão a nosso cuidado, mas nós não podemos negociá-las. Então, nenhum pastor tem essa liberdade, tem autorização para fazer a negociação de uma troca. O canal é aqui na sede. Ele quer uma mudança, ele quer uma troca, ele quer ser trocado de cidade, ele vai comunicar a sede, e a sede é que vai prover essa troca para ele. Quando um pastor chega a pedir uma permuta, ele tem que estar sujeito àquilo que a sede tem no momento a oferecer. Com certeza. Como procede? Fala, não, mas eu não quero essa cidade, eu gostaria Paysandu. Nem sempre a cidade que nós queremos vai estar à disposição, porque geralmente os pastores eles querem a igreja que já está funcionando, está em movimento, tem lá um grande número de obreiros, a igreja está construída, e nem sempre é assim. O pastor que pede a troca, ele tem que estar sujeito àquilo que tem naquele momento. Então, supomos, eu sou pastor de Paysandu, eu peço uma troca. A sede hoje tem, por exemplo, Itambé para me oferecer. Então, aí eu vou dizer, olha, então, bispo, eu vou aguardar aqui, e também para mim não dá. Eu acredito que eu já passei desse nível. Eu vou aguardar aqui, eu vou ter paciência, mas eu quero que o senhor anota aí, bispo. Assim que surgir uma igreja, o senhor me comunica. Qual seria o procedimento logo após essa conversa? O pastor começar a rejeitar o rebanho lá, não empenhar mais no evangelismo, deixar a igreja lá ir pelo vento, não do Espírito, se for do Espírito é ótimo, pelo vento da dúvida, da blasfêmia, da murmuração, porque ele está casado com a igreja tal lá, né? Então ele não pode ser infiel, né? A partir do momento que ele solicitou uma troca, o seu coração ainda tem que permanecer na cidade. Ele só pode desligar, isso daí não é uma coisa que ele faz, isso daí é uma coisa que o próprio Deus se encarrega de fazer, desligar você através, ou a sede, quando Deus não faz isso, a sede pode fazer isso, porque a palavra diz que tudo aquilo que desligar da terra será desligado no céu. Então, cabe à sede mundial desligar você daquela cidade e ligar você numa outra cidade. Mas o teu coração, pastor, tem que estar até a última hora, até o último momento, o teu coração tem que estar voltado para aquela cidade. Você não pode demonstrar aborrecimento, esmorecimento, de forma nenhuma. Você tem que continuar fazendo o trabalho. E ainda mais, você tem que se dedicar ainda mais àquela cidade. Porque se o pastor está na cidade ali, ele está naquele campo, foi Deus que colocou ele mesmo. Não tenha dúvida disso. Porque ali tem almas. Tem vidas. Meu tempo acabou aqui, o camarada não ganhou ninguém para Jesus, não trouxe benefício nenhum para o reino, meu tempo acabou. Bispo, você não é pedreiro, mas o Odaí está trabalhando ali em Paysandu, trabalhou muito em pedreiro. Vamos supor, Odaí eu contrato ele para fazer uma casa, ele faz a casa, mas não põe o telhado, reboca, põe janela, põe porta, aí ele fala assim, terminei a obra aqui, sem telhado. A obra está inacabada. Então, não está completa. A obra não está acabada. Ela tem muita coisa ainda para ser feita. E essa questão, bispo, que muitos pastores falam, e aí eu tenho certeza que alguns pastores vão discordar de mim nessa fala. O meu tempo aqui terminou. Mas não é você que coloca tempo. Né? Não é você que diz que o teu tempo terminou. A obra está sendo feita, a obra foi feita. Ganhou almas para Jesus. Amém. Né? A obra está sendo realizada, o povo está indo, as pessoas estão se convertendo. O meu tempo aqui acabou. Pastor, não fique dando ouvido a esse tipo de profecias. Você tem a sede mundial. Tá? Enquanto a tua sede não desligar você da cidade, você está ligado.
Então, tem que ter muito cuidado com essa questão. Eu recebi aqui um pastor, o pastor veio aqui e falou para mim que Deus usou ele e disse que o meu tempo aqui estava acabando. Irmão... E diante da igreja E vai diante gerar da um igreja, desconforto, né? isso vai gerar desconforto, o povo não vai mais acreditar na sua palavra, não vai dar mais credibilidade. Vai reter dízimos. Vai reter dízimo. Os projetos que estavam andando, isto pode ser uma estratégia de Satanás para desmontar projetos, departamentos que estavam funcionando. Porque é o seguinte, bispo, o senhor é presidente da igreja. O senhor chega aqui amanhã e reúne a sua equipe aqui e fala assim, olha, eu recebi uma revelação dizendo que o meu tempo aqui acabou. O senhor tem até o mês de abril de 2028, o seu mandato. Sim. Alguém de nós vamos acreditar que o senhor vai se dedicar com todo o seu coração em fazer o bem para a obra? Já está premedito. Até 2028? Tá o senhor vai ficar aqui só enchendo linguiça. Sim. O senhor só vai ficar empurrando as coisas com a barriga ali, sem fazer realmente a obra, sem se importar com as almas, sem se importar com as ovelhas, sem se importar com o estado do templo, né, se o templo está bem cuidado ou não está bem cuidado, porque você já se desligou. Cuidado, meu pastor, isso pode ser uma estratégia do diabo para desmotivar você de fazer a obra. Pastor Jébio colocou aqui, meu tempo acabou aqui. Pode ser um argumento de quem fracassou. Isso não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. Satanás está usando essa arma psicológica para tornar você um fracassado. Sim. Né? Para tornar você um fracassado. Aí você, Deus não tem mais nada aqui comigo. Aí você não ora mais, você não busca mais, você não vai para o altar com empolgação, com graça, com poder, com ousadia. É lógico que você vai se tornar um fracassado. Ontem eu vim para o culto da glória de Deus, hiper animado, mas muita chuva, né, Daniel? Muita chuva. Muita chuva. Eu cheguei ali, a maior parte era vocês aqui, né? Tinham 2 ou 3 ou 4 de fora ali. Mas eu subi com tanta empolgação, bispo. Eu notei a reação do povo, o jeito do povo, porque eu entrei empolgado, não queria saber se tinha 3, se era 4, se era Daniel, se era Vânia, se era o Raul que estava ali. Eu entrei para pregar a palavra, para fazer acontecer, sabe, bispo? Sim. E deu resultado. Então, a igreja vai depender da nossa motivação, da nossa reação, da nossa atitude. Com certeza. Aí você chega, deu 5 pessoas, não vou fazer culto. Não, irmão, vamos ali no cantinho orar só. Peraí, o pessoal veio pro culto, rapaz. Faça culto. Cara, veio pro culto. Faça culto com 2 ou 3 pessoas, faça culto. Traga uma palavra, né? Incentiva as pessoas. Não fica... falando, o povo aqui é rebelde, aí ninguém veio. Para com isso, vai atrapalhar. Meu pastor, rebelde sempre vai ter. Rebelde sempre vai ter. Rebelde sempre vai ter, pobre sempre vai ter, gente que ajuda sempre vai ter, gente que atrapalha sempre vai ter, sempre vai ter. Então, faz a sua parte, faz aquilo que Deus colocou você aí para fazer. O presidente regional de Toledo está dizendo, colocamos um pastor, na região, começou a chover dentro e ele começou a reclamar, dizendo que queria que a sede fosse lá arrumar para ele e não sei o quê. Ele falou, não, pastor, Deus te colocou aí para você cuidar da igreja. Deus te colocou. Então, para isso, rapidinho ele arrumou, o irmão não gastou nem R$200 para arrumar o telhado. Você viu aí? Olha, eu vou... Você está entendendo ou não? Pastor Fabiano, acho que é o Fabiano. Sim. Pastor Fabiano, isso daí são pessoas que não têm. Eles vão, mas querem assim. Não, é que é tudo de mão beijada. Os pastores que hoje estão na obra, que são bem-sucedidos, que são pastores de grandes igrejas, eles iniciaram, irmãos, lavrando a poder de enxada e de facão. Sim. Lavrando a poder de enxada e de facão. As pessoas hoje querem a igreja de Londrina, querem a igreja de Paysandu, querem a igreja de Maringá, querem a igreja de Ibiporã, igrejas grandes, querem a igreja de Castilho, igrejas grandes, né, que estão estruturadas hoje, mas... E lá atrás, o que foi feito? Então, tem que começar. Você está chegando no campo agora, trabalhe, lute, dedique a sua vida ali na obra. Ô bispo, você sabe o que é casulo? Sim.
Você sabe o que é o processo da metamorfose. Com certeza. Então, eu entendo igreja mais ou menos com essa historinha que eu vou contar. Um garotinho, ele ficou olhando aquele casulo e lá uma lagarta mexendo lá dentro. Na visão do garotinho, a lagarta estava agoniada. E ele foi lá, pegou uma tesoura e cortou o casulo, assim, abriu para a lagarta sair. Ela saiu, bicho. Ela saiu ali, só que ela não tinha passado todo o processo, sabe? Então, aqueles fiozinhos de asa que estava sendo gerado através daquela aflição que ela estava ali dentro, que é o processo, ela tentava voar aquela lagarta, mas não tinha condição de sair do lugar. Ela não tinha condição, então foi ponto que ela acabou morrendo. Porque ela foi levada para o casulo para crescer, ser uma linda borboleta, para chamar a atenção. E ela teria que passar por aquele processo do casulo, o processo da metamorfose. A transformação dói, o crescimento dói. Então, aí o garotinho, muitas vezes, bispo, a gente, bispo, eu vou dizer por mim, que sou pastor presidente, muitas vezes eu sou esse garotinho, eu olho lá e falo, vou ajudar o bispo nascendo. Eu penso que eu estou te ajudando, meu amigo. Está me atrapalhando. Eu estou matando você, rapaz. Atrapalhando. Está me colocando... Fora do casulo, fora da época. Uma lagarta fora do casulo, ou não voando... Vai ser uma lagarta feia. Ela é uma presa muito fácil. Pode vir uma ave de rapina, pode vir um passarinho. Qual passarinho que rejeita uma lagarta? Rapaz. Nenhum. Então, muitas das vezes, né, nesse sentido, ao presidente mundial, ao presidente regional, tem que ajudar. Nós estamos enfraquecendo as suas mãos. Nós estamos enfraquecendo as suas mãos. Mas, gente... O nosso tempo, bispo, nós, pastores mais antigos, nós não tínhamos apoio. O nosso apoio era na oração. Nossa oração. Na oração, nossa oração. Você ia para o altar, você ia para a beira da cama, você ia para os pés da cama, você orava lá no meio da roça, lá no trabalho, você orava e pedia, e Deus ia te atendendo, Deus ia te dando resposta, Deus ia te dando provisão. Agora, é muito fácil. Olha aqui, o pastor gastou R$200 para fazer uma reforma que era necessária. Esse é um obreiro reprovado, e infelizmente eu ouso dizer isso. Mas agora ele foi lá, deu os pulos dele, né? Tem que já dar os foi pulos. aprovado. Não, está aprovado. Se foi ele, sim. Se foi ele que fez, ele está aprovado. Sim. Se outros foram lá para fazer, aí. Então, bispo, muitas vezes a gente, pai da gente, mãe da gente, nós como líder, nós somos esse garotinho, olhando uma pessoa na aflição e não sabe que aquilo é necessário. Passar por esse processo. Eu falava para esse presidente regional hoje, falei, tem coisas que acontecem na nossa vida, aí nós estamos falando, cada um tinha o seu perseguidor, é porque nós estamos passando de fases. Nós estamos destravando e passando por outro nível. E se nós retrocedermos, murmurarmos, desistirmos, e mediante a toda a perseguição, toda a dificuldade, Deus não vai, bispo, elevar o nosso nível. Nós não vamos conseguir aquele patamar que nós sonhamos de ter uma igreja abençoada, uma igreja edificada, uma igreja construída, grande. Olha, eu fui ali em Pontes Lacerda. Levei o pastor Nelson Compagnolo com a gente. E eu adorei a Deus pelo jeito do pastor Joaquim de levantar o pastor Nelson e falar, esse homem aí, era sol quente, estava ali cavucando terra, fazendo buraco, ninguém ajudava ele, e eu olhava ali, e hoje o pastor Nelson veio nessa inauguração, vendo essa igreja toda linda, maravilhosa, ele, quando passou lá, mesmo doente, ele contribuiu, bispo. Começou. Com o seu trabalho. Com o seu trabalho. Hoje o pastor Joaquim está lá, bispo, ele também ralou pra caramba, eu lembro, era uma arquinha toda caída, uma arquinha com dificuldade, precisava ali de ajuste, telhado vazando, cheio de água, parede mofada, e ele entrou ali com um sonho, ele era obreiro local e dizia, eu tenho que mudar essa história. Hoje a igreja mais bonita de Pontes de Lacerda é a nossa. É só o Senhor de Deus. Toda equipada com ar-condicionado, som com grande categoria, púlpito maravilhoso, cadeiras que a gente fica assim, cadeira estilo cinema, aquela que dobra, sabe, bispo? Coisa linda, né? Coisa linda. Mas por quê? Trabalhou.
Trabalhou. E vai perguntar se ele não tem Fernando lá dentro. Com certeza ele tem. Tem pessoas que não apoiam a ideia dele, não apoiam o projeto dele. Gente, mas isso você não pode permitir que essa crítica te desmotive. Pessoas para criticar o seu trabalho, pessoas para atrapalhar o seu trabalho, sempre você vai ter. Agora, você não pode se permitir paralisar. Ah, não, estão me criticando, então eu vou parar. Ah, não estão me apoiando, então eu vou desistir. Não, insista, levanta a cabeça, vai lá, Deus vai te honrar, pode ter certeza disso. Troca de pastor é o último caso, né, bispo? Com certeza, bispo. Quando eu vou falar isso por mim, o senhor sempre teve uma posição mais conservadora. Mas quando nós iniciamos aqui, eu tinha um pensamento que a troca de pastor, ela era, se possível, de ano a ano, era melhor, para dar essa rotatividade, para trazer inovação, novidade, menos fadiga, né, para o povo. Mas a gente foi vendo, fomos crescendo, fomos amadurecendo. Hoje, quanto mais tempo um obreiro permanecer na cidade, ele ganha credibilidade, ele ganha confiança, né? A igreja fica estabilizada. É claro, o obreiro ele tem que ter a noção, ele está lá tantos anos, a igreja não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, então é independente do tempo, né? Porque a primeira coisa, quando a igreja não está fluindo, o pastor vai arrumar um serviço. Porque tem que comer, tem que cuidar da família. Aí ele vai estar entre os dois senhores, sabe, bispo? Isso aí é minha opinião como presidente da igreja. Com certeza. Você vai estar entre o altar e entre o secular. Algum dos dois vai perecer. Vai perecer. Ou você ama um e aborrece o outro, ou é vice-versa. Tem um pastor me assistindo agora, o Márcio, ele Forecatou, é seu grande amigo. Manda um abraço para ele, bispo. Pastor Márcio, vou mandar um abraço para você, tá bom? Uma vez ele estava num campo... Deus abençoe, pastor Márcio, um abraço, meu irmão. Você sabe que eu já falei isso aqui, pastor Márcio. Você é casado com uma pessoa que a gente gosta muito, filho do pastor Zéuzinho. A gente não gosta muito de você, mas da sua esposa, a família é boa, a família, né, do pastor Zéuzinho é uma bênção. Ele está aqui. Mas diz que genro não é família, né? Uma vez, bispo, ele veio reclamar do campo e a minha casa está cheia de escorpião, uma cidade boa, 700 mil habitantes. Eu falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Pega o escorpião, meu irmão. João Batista comeu o gafanhoto, põe na frigideira. Na frigideira? Meu irmão. Frita ele e come, rapaz. Com certeza. Frita ele. Ele disse que chorou tanto, bispo, aquele dia. Ele chorou tanto. Mas depois ele reagiu e falou, rapaz, sabe que o bispo está certo? Essa pancada me deu para dar uma acordada, sabe? Acordar para a vida, né? Para a realidade. O que eu vou fazer com o escorpião dentro da casa dele? Eu não estou lá, bispo. É verdade. Joga veneno, não tem escorpião lá, vai ficar dentro da... Eu já morei dentro de igreja, bispo. Colocava ali, ó, entre o altar e um quartinho, morei dentro de igreja, não morri. Cuidei minha esposa ali, cuidava dos filhos dentro da igreja, fazia comida dentro de igreja, e não era igreja grande não, rapaz. Era igrejas pequenas. Pequenas. Era igrejas pequenas, você dividia. O escritório da igreja, muitas vezes, era onde ficava o colchão da gente. Isso aconteceu também comigo. O senhor está falando agora que o senhor é o presidente... Eu fui honrado no campo, meu amigo. Chegou um tempo no campo, bispo, que Deus tinha me abençoado tanto, bispo, Sim. Que a gente começava a distribuir as bênçãos que nós tínhamos. Que tinha. Hoje nós temos mais de 30 pastores no campo que passaram também por nós. Entendeu? Por nós. Porque no início... Já levei soco, tijolada na cabeça, passei fome, dormi em cima de papelão, dormia em cima dentro da igreja. A minha esposa fazia comida no lavatório do banheiro, bispo. Lavava arroz no lavatório do banheiro, lavava feijão, lavava carne no lavatório do banheiro. Só tinha privado e um lavatóriozinho pequeno. Sabe qual era o fogão que nós tínhamos? De 2 bocas, bujãozinho de gás desse tamanho, bispo. Com certeza. E Deus foi honrando. E hoje eu tenho história para contar. Porque eu passei por isso. Verdade. E eu motivo você, pastor, a continuar. A permuta, a troca não é solução. A não ser se assédio pela visão de Deus, chegar para você, pastor, eu preciso de você aqui. Você entendeu? Eu preciso de você aqui. Se a sede falou, a sede, em primeiro lugar, ela vai ser responsável por você. Se não der muito certo, a sede vai te abraçar, vai cuidar de você. Quando a sede faz.
Agora, quando você faz uma escolha, entendeu? Aí você tem que assumir a responsabilidade. Porque muitas das vezes, bispo, o obreiro, ele insiste, né? Ah, bispo, eu quero ir para aquela cidade. Ah, eu quero ir para aquela cidade. Às vezes não é a orientação que nós temos de Deus para ele naquele momento, mas é o desejo dele. Então, assim como Deus também não vai se opor, a sede também não vai se opor, mas você tem que ficar sujeito a essas consequências, porque às vezes o obreiro fala assim, eu quero ir para Maringá, porque lá em Maringá eu tenho meus parentes, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, mora lá em Maringá, não sei o quê, então meu irmão, o teu chamado não é esse, o teu chamado é para pastorear as ovelhas. E a nossa família, Deus, quando chama Abraão, Deus, a primeira coisa eu falo, sai de perto da sua família. Sai de perto da sua família. Isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua família, deixar de amar, deixar de honrar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Não, de maneira nenhuma. Você deve continuar amando, honrando, respeitando eles, mas o teu chamado é em primeiro lugar. O barco era o mesmo, a rede era a mesma, os pescadores eram os mesmos e Jesus também era o mesmo. Naquele dia, eles estavam lavando as redes, pensando de ir para outro lado, outra direção, outra cidade, porque naquele mar ali, naquele pedaço, não tinha peixes, não tinha. Tanto que Jesus chegou e disse, lança agora a rede para pescar. Eles reclamaram, Senhor, já fizemos de tudo. E eram homens experientes. Já fizemos de tudo, lançamos para a direita, lançamos para a esquerda, colocamos isca, fizemos, não tem. Mas aí Pedro falou assim, lançamos, fizemos de tudo, mas sobre a sua ordem, Jesus. Sobre a sua palavra, até hoje não deu aqui, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Pedro não sabia que ele ia pescar disso, mas ele estava obedecendo. Com certeza. Então, a sua permanência aí é obedecer. Eu coloquei hoje bem de manhãzinha, bispo, que eu faço um devocional todo dia, eu gosto de dividir com a igreja. Bem de manhãzinha, obedecer a Deus não é opção, bispo. É a única opção. Não, é a única opção. Você não tem opções a obedecer. Será que obedecer para ter vitória? Não, obedecer a Deus não é uma opção, é a única opção. Única. Ou obedece ou obedece. Não tem outra alternativa. Então, eu permanecer na cidade, bispo, sendo que, mesmo que a sede, vamos supor, a sede fala assim, vamos permutar você para outra cidade, você tem que obedecer. A sede é a voz de Deus para você. A sede é a visão de Deus para você. Nós não estamos aqui em pecado, não. Não estamos aqui sendo corrupto, não. Nós somos canal de Deus, nós não retemos, não, nós distribuímos. Eu falo com segurança que nós aqui não estamos em pecado, temos uma vida no altar, uma vida comprometida com o reino, somos homens de uma só mulher, pessoas de exemplo. Aleluia. Então nós somos a boca de Deus aí para vocês. Sem dúvida nenhuma. Então, se a sede fala, olha, vamos fazer essa permuta, pastor, fique tranquilo. Se a sede errou nessa permuta, a sede será muita sede mundial mesmo, para te honrar aí, te cuidar de você, te dar alimento e preparar uma igreja melhor para você. Com certeza. Porque podemos errar também. Com certeza. Que somos homens. Sim. Né? Mas 90% nós acertamos na permuta e o pastor permanece e dá fruto. Na cidade. Então, um conselho, pastor, nessa mesma cidade, nesse mesmo velho pastor aí, que é você, nessa mesma ferramenta que você tem de trabalho, lança a rede. Agora, na obediência, pede perdão pelos pecados, as cobiças, as coisas ruins que você coloca diante dos seus olhos, os pecadinhos que, quando você está sozinho, para de roubar da igreja, deixar de anotar aquele dízimo que o irmão te deu na rua, deixar de anotar aquele dízimo que o irmão colocou aí o Pix para você. Isso é roubo, rapaz. Você está roubando, então não vai ter bênção de Deus em cima de quem está roubando o sangue das ovelhas. Quando o pastor Jeb disse o fracasso daquele obreiro, o fracasso é devido aos erros, os pecados não tratados. Aí gera um monte de complicação, o pastor sobe no altar desanimado, desmotivado. Então, deixa eu te dar uma dica.
É porque o pecado ele já foi concebido, né, bispo? Sim. A partir do momento que você pensou, a partir do momento que você já colocou isso no seu coração, a partir do momento que o irmão mandou um Pix na sua conta pessoal e você não transferiu isso para a igreja, não comunicou à tesouraria da igreja, esse pecado já foi concebido. Agora ele só vai gerar. O que é gerar? Ele vai nascer, vai aparecer. Ele vai aparecer. E na hora que aparecer, aí vem a consequência. A desobediência retém as bênçãos. Com certeza. Retém as bênçãos. Só para concluir o meu raciocínio aqui, Pedro diz, vou lançar a rede porque o Senhor está mandando. Sobre a sua palavra. Então, obedecer a palavra é viver uma vida de retidão com a palavra. É eu viver conforme aquilo que a palavra requer de mim. Então, para que as bênçãos de Deus não fiquem retidas, meu amigo, é tão fácil. Jesus, ele perdoa a gente toda hora, bispo. Todo momento. Jesus, ele vê a sinceridade do coração. Entendeu? Então, meu pastor, talvez você está aí, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que sair daqui para que eu possa respirar novos ares. É aí que você vai respirar novos ares. É aí que Deus, senão se você vai sair daí hoje, você sai como fracassado, rapaz. Exatamente. Como derrotado, você não fez nada, absolutamente nada. Eu falei isso aí para um presidente regional um tempo atrás, doeu muito no coração dele, ele chora até hoje. Eu falei, rapaz, você está saindo aí, eu vou falar, do estado de Rondônia, você está saindo aí com obra incompleta, rapaz. Deus te honrou aí, mas você não completou a obra que Deus te levou para fazer aí, rapaz. Doeu, eu sei que doeu para ele, que eu gosto muito dele, esses dias orei com ele. Eu disse, você saiu aí com a obra incompleta, Deus não completou a obra ainda aí, você está saindo agora aí? A igreja está sendo paga, não foi pago ainda, não é uma propriedade que a gente pode dizer que é nossa, porque não pagamos toda ela ainda, né? Não tem obreiros para todo o estado, então você saiu com a obra incompleta, você começou. Mas um planta, outro colhe, tudo bem, mas Deus queria honrá-lo. Deus quer honrar você aí na cidade. Deus quer que as pessoas vejam você, que você saia daí, não porque a igreja está morrendo, não porque a igreja está fracassada, não porque a igreja está quase fechando, que tem alguns que esperam acontecer isso. Exatamente. Ô bispo, e nesse conceito que o senhor está falando da pescaria, de Pedro, né? Fala, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Jesus queria honrar Pedro, bispo. O senhor já parou para pensar que esse aqui é um princípio de honra? Sim. Pedro sim. era um dos melhores pescadores daquela vila. Pedro era um dos melhores pescadores daquela vila. Agora Pedro sai para pescar e volta com o barco vazio. Jesus falou, não, eu vou honrar meu servo. Sim. Eu vou honrar meu servo, agora não tem jeito, eu só tenho que honrar meu servo. E Pedro, vem cá, lança a rede. Senhor, nós já pescamos o dia inteiro, a noite inteira, não pegamos nada. Sobre a tua palavra, quer dizer, Jesus falou, é isso, este é o propósito de Jesus, de você insistir aí na tua cidade, segundo a palavra que o bispo está falando para nós. Insistir aí na cidade, porque há um plano de Deus, há um propósito de Jesus de honrar você aí na tua cidade. Bispo, aconteceu um fato comigo. Você sabe que Deus me honrou muito em Cuiabá. Com certeza. Muito, muito. Você viu lá os deputados, as honras, o médico, contando um pouco da minha história. Quando eu saí dali, eu fui fazer missão. Fui ser missionário. Na época, o presidente da igreja vai fazer missão, tal. E na missão, bispo, eu não se adequei. Não fui, Deus me usava, Deus fazia milagres, tem milagres, tem pessoa que dá testemunho até hoje, tá? Mas eu não me sentia bem. Não me sentia bem, porque eu gosto até hoje de ter ovelhas, conversar, de sentir as pessoas perto da gente. E missionário, ele não tem povo. Missionário não tem povo, ele não tem gente, ele não tem seguidores, vamos dizer assim. Porque pastor tem seguidores, querendo ou não, ele tem seguidores. As ovelhas seguem ele. Seguem ele. Ele tem seguidores. Aí, bispo, eu fui chamado para vir ficar aqui em Maringá. Eu falei, não sinto bem, eu não quero ficar aí, era para trabalhar aqui no escritório. Eu falei, não quero, acho que é Deus já planejando o futuro, sabe? Aí ele falou, então eu vou te mandar para o campo. Sabe aonde que eu fui? Catanduva. Sabe quantos membros tinha? 6 membros. 6 membros. Sabe o que tinha na igreja? O tamanho daquela igreja, né? Cadeira toda quebrada, parede não tinha nome,
E naquele momento me deu assim uma questão de não ser valorizado, sabe? Poxa, um missionário Darcy, que deixou um grande legado no estado do Mato Grosso. Passa lá hoje, vê o que é o nome do missionário Darcy. E o diabo começou a falar assim, ó, onde você está, rapaz? Rapaz, Olha você foi onde você jogado tá. para as traças. Sim, naquele dia eu fiquei assim. Aí eu falei para a esposa, e sem dinheiro, tá, bispo? Sem dinheiro, meu irmão. O salário de missionário foi cortado assim, ó. Pup. Na raiz. Não, sem dinheiro. Na raiz. Sem dinheiro. Eu estou falando isso aí para a honra e glória do Senhor, porque eu passei por isso e tem muita gente agora dizendo assim, eu fiz um trabalho muito grande, não tem reconhecimento. Meu amigo, aonde Deus te plantar, Ele vai te honrar. Com certeza. Deus usa a liderança, meu filho. Com certeza. Não importa se a liderança está meio lá, meio cá, Deus usa, Ele é o líder e acabou, você tem que calar a boca. A palavra de Deus é fiel. Né? E ali era assim, obedece ou obedece, meu filho. Se você não obedecesse, você era rebelde, era falado como rebelde, taxado como rebelde, como muitos outros estão quebrados aí, que era para estar bem hoje. Poderemos contar alguns que estão aqui da região. E estão quebrados porque não perseveraram. Aí, pessoal, eu cheguei lá e fui orar com a esposa, não tinha nada praticamente, as caixas tudo jogado pelos cantos, e chovendo. Falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui, Senhor? Que coisa. Bispo, no segundo dia de manhãzinha, fui para a oração, cheguei lá, um envelope cheio de dinheiro, bispo. Cheio de dinheiro, sabe isso, naquele envelope. Eu olhei assim, todo molhado, só de um escrito assim, ó, eu passei aqui, senti de pagar os meus dízimos atrasados. Não sou da igreja, mas senti pagar os meus dízimos atrasados. Peguei aquilo, fiquei muito feliz, bispo. Meu Deus, o Senhor é bom. Eu fechei a boca na hora, minha esposa começou a glorificar a Deus. Fomos para casa. A primeira coisa no culto à noite. Peguei o envelope, chamei a Fátima, está me ouvindo agora, está sempre me ouvindo aí. A Fátima aí de Catanduva. Chamei ela, falei, irmã, a senhora é tesoureira, olha, passaram. Anota aí no livro caixa, porque o dinheiro ia ficar comigo, eu sou o pastor mesmo. Ela anotava, o dinheiro voltava para a sua mão para administrar, assim que acontece com os pastores. Sim, com certeza. Então não precisamos desviar nada, vai voltar para a gente administrar. De uma forma ou de outra, vai voltar. Aí sabe o que ela fez mesmo? Ela deu um sorriso e ela disse, o cabeção não tem jeito mesmo. Falei, o que é, irmã? O cabeção, esse rapaz que fez isso é meu irmão. Ele está desviado da igreja há muito tempo, e todos os pastores que vêm aqui, ele prova os pastores. Está testando o pastor. Eu falei, sério, minha irmã? E, pastor, posso dizer uma coisa para o senhor foi o único. Meu Deus. O senhor foi o único. Ele fez isso com vários aqui. Com vários aqui. Não estou citando o nome de ninguém que passou aí, tá, gente? Eu estou falando da minha história. Se está mexendo com alguém, é problema de quem deve. O senhor está falando aquilo que o senhor viveu. Entendeu? Estou falando da minha história. E ela disse assim, olha, ele vai gostar muito de conhecer o senhor. Falou, deixa ele comigo. Então, bispo, em primeiro lugar, não precisamos pegar atalho. Com certeza não. Deus vai honrar ali naquela cidade. Catanduva conhece a história que eu deixei ali. Catanduva conhece o trabalho que eu deixei ali. Temos frutos até hoje, eu passo lá até hoje e choro com os irmãos, visito os irmãos. Hoje o pastor Lidiomar está ali fazendo um trabalho excelente. Então o que eu deixo um conselho, depois você vai dar o seu conselho. Para o pastor que está aflito no campo, pensando em sair, trocar de campo, ou até desistir, eu vou dar um conselho, meu irmão. Em primeiro lugar, o escolhido não tem escolha. Nem de campo, tá, meu filho? Deus não te dá oportunidade nem de campo. Ele disse para ir para o mundo, vai lá. Vai lá. Entendeu? Segundo lugar, não tem escolha, mas tem abraços de Deus, tem carinho de Deus, patrocínio de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, o investimento de Deus. Terceiro ponto, sempre Deus tem a maioria que está do seu lado. Pode acreditar nisso. Se você está no altar, na obediência, sempre você vai ter aqueles que você acha que não estão com você. Que é igual Elias, que tinha 7.000 varões lá que não se curvaram diante de Baal, e Elias pensando em morrer, tirar a vida, vai me matar, estou sozinho, eu sou zeloso, tira a minha vida. De repente Deus falou, não, tem mais 7.000 lá, vai lá, vão ter um encontro. E para terminar aqui, a minha colocação de incentivar você, finca raiz, cria raiz. Programa a vida sua e da sua família
Se os seus filhos é pequeno, dá para você programar a vida. Se é maiores, você vai ter que chegar a um ponto, eles vão casar, eles vão seguir a vida deles, seguir a rotina do dia dele. Se der para conciliar aí na cidade, tudo bem, né? Abrir uma empresa, abrir um comércio, seus filhos é assim. Porque nós, quando nossos filhos crescem em casa, nós não temos domínio nem de que eles sejam membros da nossa igreja, entendeu, bispo? Não tem como. E que nem que sejam crentes, nós não podemos dominar. Vai ser uma pessoa que a gente ama muito, é filho da gente, mas as decisões deles como adultos, eles vão ter que tomarem. Certo. Oxalá se sejam favoráveis ao nosso ministério, ao nosso chamado, ao preço que nós temos pagado para tudo isso. Mas nem nossos filhos, então nem as ovelhas da igreja você pode ter o domínio dela. Agora, você está certo do seu chamado? Você está certo que Deus te plantou aí? Não pula do barco, não. Não pula do barco, não lava as redes, não. Não fica cobiçando a igreja dos outros, não. Não fica argumentando, se eu tivesse o campo daquele irmão, se eu tivesse a oportunidade que o bispo deu para o Paulo, para o Pedro, para o João. Eu nunca tive oportunidade de pegar a igreja aberta, bispo. E a igreja aberta que eu peguei ela fracassada. Todos os campos eu abri, comecei do zero, fazer banco com facão, carregar madeira nas costas, e sempre Deus me honrou, entendeu? Agora os seus conselhos. O conselho que eu dou aos irmãos é que vocês permaneçam firmes. A adversidade vocês sempre vão ter, pessoas que vão te apoiar você vai ter, e pessoas que vão se levantar contra as ideias, os planos, os projetos, também sempre vai ter. Então que você não olhe para as adversidades, você olhe para aquele que é maior do que a adversidade. Deus te chamou, Deus é responsável em cuidar de você, em zelar de você. Ele vai abrir todas as portas, vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar saúde, para que você possa fazer a obra do Senhor. Não volte para trás. Não volte para trás. A palavra de Deus nos fala que o Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás, naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer, então permaneça firme, em nome de Jesus. Agora, uma colocação que isso daqui pode ser para um outro programa. Às vezes o pastor fala assim, mas o bispo falou lá no programa que é para mim fincar raiz, ficar aqui, tá não sei o quê. Mas às vezes, irmão, você tem que entender que há um tempo de Deus, e Deus está usando o bispo, usando a sede mundial, porque o momento da honra, o tempo da honra na sua vida está chegando. Então, fique atento à voz do Senhor, fique atento à voz de Deus. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui aos irmãos, Deus vai falar através da sede mundial. Deus, assim como Deus fala aí na sua igreja, por intermédio da sua pessoa, Deus vai falar no ministério através da sede mundial, através da direção da sede mundial. É assim que vai funcionar, é assim que funciona, e é assim que Deus vai nos honrar. A gente não acorda aqui, se não chega no escritório e fala assim, quem que nós vamos perseguir hoje? Não. Quem que nós vamos tirar do campo hoje? Não. Você acha que isso é prazeroso para nós, rapaz? Queremos que os pastores tenham uma vida quieta, sossegada, fazendo a obra de Deus, crescendo, prosperando, porque se a igreja cresce, o pastor cresce, tem honra. Agora, chegou o bispo, tem momento que a sede vai chegar para você, irmão. A gente está observando aqui os seus relatórios, a igreja não está muito legal. Você já fez de tudo, pastor? Você já fez evangelismo, pastor? Você tem feito movimento na cidade? Sim, bispo, tem feito. Você tem a vida no altar, pastor? Está jejuando, está orando, está trazendo uma palavra gostosa para o povo? Tá, bispo, mas a igreja não está fluindo. Então, meu irmão, vou te orientar você. A gente vai preparar outro campo para você, para Deus te honrar. Isaías capítulo 6, versículo 8. Enquanto você põe aí, eu vou ler. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Depois de quê? Olha o espírito do Gebe aqui, bispo. Contexto geral e contexto extra geral. Extra geral. Tá, o 7, põe um 7. Põe um 7. Lê, bispo. O 7 diz assim, e com brasa tocou a minha boca e disse,
Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O verso 6 aí, ele reconhece que ele, Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. eu acho que é o 5, põe o 5. O 5. E disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então observa que houve todo o processo, reconhecimento de mudança, reconhecimento do pecado, reconhecimento de erros, tanto dele como do povo, e ele se sentiu indigno de falar as palavras benditas do Senhor. Então, muitas das vezes, pastores, nós temos que fazer, olha o Kleber Vieira aqui, uma análise na nossa vida, porque o pastor Kleber sempre falava isso, né? Vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise. Vamos trocar. Não, vamos analisar direitinho, né? Vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma autoanálise com os olhos críticos no nosso ministério, na nossa posição aí, do crescimento da igreja, e automaticamente Deus sempre será justo, Deus nunca terá culpa, sempre será nossa. Então, pedir como Jeremias, né? Foi Jeremias aí que disse? Foi Jeremias ou Isaías? Isaías. Né? Isaías disse, Senhor, eu não posso. Eu sou pecador, eu sou pesado de língua, eu falo coisa que não deve. Não. Aí o Senhor mandou o serafim, purificou os lábios dele. E volta agora o verso 8. Aí depois que estava todo o processo, o Senhor disse, escuta aí, bispo, fala aí, bispo. E o processo, depois de todo o processo, ele escuta essa voz aqui. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então observa, irmão, para terminar, você quer ir para o campo? Organiza sua vida. Não está casado, faz um casamento legal, vê os filhos, se tem filhos no visto, tem alguma coisa, vê a mulher, se realmente ela quer, faz um conselho para depois você ser boca de Deus, ser profeta de Deus, ser um pastor na cidade. Não é você sentiu a emoção e vai todo desgonçado, todo desconcertado. Não vai dar certo. A família nem quer, a família não acompanha. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Está em pecado, arrependa dos pecados, se humilha, pede perdão, chama o pastor da igreja, ou chega até nós, confessa, ou você confessa diretamente a Deus, porque você vai confessar para alguém, se alguém espalha seus pecados para todo mundo, aí se lasca mais ainda. É verdade. Porque hoje em dia está difícil você confessar pecado para alguém, tá, bispo? Confessa e se lasca. Hoje está difícil. Você confessa, os camaradas, em vez de guardar segredo como pastor, ele está estampando e tira sarro de você ainda e joga em direta na internet ainda. Verdade. Entendeu? Então, se arrependa dos pecados, faz um conserto, aí você vai obedecer essa voz. Põe o 9 agora, põe o 9. O 9 diz assim, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Pronto. Aí ele começou a ser boca de Deus, profeta de Deus, tratando com rebelde, tratando com desconcertado. Querido pastor, querido obreiro que estão no campo, reveja o conceito de vocês, reveja o nível que está a igreja, o jeito que está a igreja, a espiritualidade da igreja, acorde para a realidade, porque a sede mundial não quer ficar perseguindo você. Tem alguns que acham que é perseguido pela sede. É o espírito do Valdomiro Santiago, sabe, bispo? Está amarrado. Você já viu o Valdomiro Santiago? Ele entra lá para arrecadar dinheiro. Tem um pastor nosso aqui em Ponte Serrada que é idêntico a ele, sabe? Ele viajou comigo, ele imita direitinho mesmo. Ele entra assim, dá aquela sugada, né? Eu estou sendo perseguido. Eles querem me matar. Vocês sabem que eu sou homem de Deus e estou fazendo a obra. Olha a perseguição que estão aí. Olha o dia mesmo. Autocomiseração, né? Porque o Valdomiro dá essa arrancada da garganta. Ele dá uma... Se passando, né? Gente, você não é vítima. É verdade. Você é boca de Deus, é profeta de Deus. Acredite nisso, Deus é mais.